calvície. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E para debater esse tema, estão conosco hoje os dermatologistas doutora Maria Silvia Laborne, o doutor José Rogério Regis Nunes e a doutora Paula de Rezende Salomão, todos médicos cooperados da Unimed BH. E nós convidamos você a participar desse nosso bate-papo pelo telefone 3209-0119 ou mandar o WhatsApp para 99642-8473, código de área 31. No bloco anterior, a gente falou sobre alguns tipos, né, de alopécia e você, doutora Paula, falou sobre essa característica do hormônio masculino, a testosterona, como a causa, né, dessa alopécia androgenética. Mas existem outros fatores que podem gerar, por exemplo, a alopécia ou a calvície ser resultante de uma outra doença? Com certeza, e são várias doenças que podem estar relacionadas. Doenças localizadas na pele do couro cabeludo ou doenças sistêmicas. Então, quando o paciente chega para nós com essa queixa de queda de cabelo, normalmente a gente vai fazer uma avaliação do exame físico, né? Então examina a pele do couro cabeludo, tem determinadas características que falam mais a favor de ser uma coisa ou outra. Então, por exemplo, Maria Silva citou o lúpus, você pode ter lesão do lúpus direto ou por causa da doença sistêmica do lúpus que leva à queda do cabelo. Outras infecções como sífilis, anemia. Anemia pode estar relacionada, deficiência de algumas vitaminas, atualmente está muito na moda, uma que chama biotina, né? Que tem muito nesses compostos vitamínicos que são usados para tratar a queda de cabelo, né? E também doenças da tireoide, algumas, né, que estão relacionadas com doenças autoimunes, que a gente já falou, lúpus e algumas tireoidites. Então, o médico vai fazer essa avaliação clínica geral e o exame físico no couro cabeludo. Inclusive, a alopécia androgenética, em geral, os pelos da parte frontal estão mais finos do que na parte posterior, que é uma coisa que o Zé Rogério já relatou, né, que acontece aí. Então, tem que fazer um exame detalhado e uma história clínica bem completa. Além dessas características, além dessas doenças sistêmicas, o estresse poderia também provocar queda de cabelo, mas a calvície mesmo? Então, acho que para a gente não ficar com uma confusão aqui, vamos definir um pouquinho sobre a calvície, porque existem várias causas de queda de cabelo que a gente acabou de comentar, mas a calvície, por definição, seria aquela queda de cabelo por motivos hereditários, né? A alopécia androgenética que a gente estava falando há pouco. Então, a pessoa tem uma tendência para a alopécia androgenética, está numa situação de estresse, é comum, sim, que o estresse leve a uma queda de cabelo. Isso não acontece no dia seguinte ao estresse, pode demorar até uns 3 meses depois para você perceber uma queda desse tipo. Então, só para a gente exemplificar, vamos supor, uma pessoa que já tem uma predisposição genética à calvície, mas, por exemplo, passa por um trauma, isso poderia antecipar essa calvície? Sim. Ah, tá. Porque a gente tem aquela queda diária, mas é uma queda diária que mantém o volume do cabelo. Quando ele cai de uma forma assim, muito intensa, uma quantidade muito grande de uma vez, ele já pode voltar de uma vez só mais fino. E os mais finos que caírem, porventura, podem não voltar. Então, a pessoa acumula uma queda de cabelo grande no espaço de tempo curto e muitas vezes percebe que tem, às vezes, uma calvície hereditária numa situação, logo depois de um estresse desse tipo. Então, mas o estresse agudo num momento, enfim, de algum trauma mesmo, um trauma emocional, ele não poderia, numa mulher, por exemplo, causar uma queda localizada de cabelo? Poderia ou não, doutora Maria Silva? Pode. É o que a gente falou da alopécia areata. A alopécia areata é uma doença imune. É como se o seu corpo não reconhecesse o cabelo, causasse uma inflamação e levasse à queda. Todas as doenças imunes, elas podem ser desencadeadas. Doença autoimune é uma doença que você tem. Ela pode ser desencadeada pelo estresse. Então,
No caso mesmo dessa perda localizada, pode acontecer no caso da alopecia areata. Pode ser por um estresse, pode ser por uma infecção, depois de um fator. Quando a gente fala estresse, a pessoa lembra sempre de um estresse cansaço, né? Emocional. A gente tem que lembrar que estresse significa uma sobrecarga fora do normal para o seu corpo. Então, uma infecção é um estresse. Um estresse físico, né? Um estresse físico. Se a pessoa faz uma cirurgia, ela é um estresse para o corpo. A cirurgia não é uso de medicamento. Entendi. Lembrando também que uma das causas de queda de cabelo são determinados medicamentos não específicos para o cabelo. Algumas pessoas tomam alguns medicamentos que podem levar à queda de cabelo. Então, acho que uma das coisas importantes, e foi o que o Zé Rogério citou agora, é porque todas as pessoas que têm queda de cabelo acham que vão ficar calvas. Então, queda de cabelo é uma coisa, calvície é outra. Todas duas têm que ser diagnosticadas e tratadas, e tem maneira de tratar. Mas a pessoa tem que procurar um auxílio médico para separar. É transitório, é por alguma doença, está tendo uma precocidade, faz parte do quadro da calvície, da alopecia androgenética, para você poder escolher o tratamento. Entendo. Então, é separar, porque isso que a pessoa fica nervosa, que o cabelo saiu na escova, não quer dizer que ela vai ficar calva porque está caindo o cabelo Pode na ser escova. Que seja não é transitório. Isso que a Maria Silvia disse é muito importante, porque queda de cabelo é um sintoma inespecífico. É como uma anemia. Você não trata uma anemia, você tem que ir atrás da causa dessa anemia. E a queda de cabelo da mesma forma. Então, por trás de uma simples queda de cabelo, você pode ter um estresse, uma calvície, mas você pode ter uma doença sistêmica grave, por exemplo, um linfoma, né, um lúpus sistêmico. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo diagnóstico de doenças graves. A partir dessa queixa específica que é a queda de cabelo. Né? E o padrão da queda de cabelo, para nós dermatologistas, ele é uma informação que a gente consegue separar. Diferenciar. É bem diferente da própria pessoa querer imaginar o que ela tem. Existem padrões que a gente falou muito rapidamente. Mas essas calvícies que nós estamos falando, variadas aqui, várias doenças totalmente diferentes, elas têm padrão diferente que a gente consegue identificar. Isso que é importante. E no caso dessas outras doenças sistêmicas, você citou até, doutora Paula, hipotireoidismo, por exemplo, alterações na produção do hormônio da tireoide. O hipotireoidismo poderia gerar uma queda de cabelo mais acentuada. Sim. A partir do momento que foi corrigido esse problema com o hormônio, a reposição do hormônio, a queda de cabelo tende a diminuir? Sim. Quando você tem uma outra causa que você pode tratar, em geral, você tem uma melhora. E no caso da tireoide, pode ser tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo. No momento que a pessoa tem uma inflamação chamada tireoidite, por exemplo, tem uma queda muito acentuada. Aí, se você melhorar, em geral, você pode corrigir. Às vezes não corrige totalmente, mas a gente consegue uma melhora importante. Agora eu queria falar de alguns hábitos, se podem ou não prejudicar a saúde do cabelo ou provocar queda de cabelo, e muitos até são femininos, que é, por exemplo, a tintura de cabelo ou esse alisamento feito com progressivas, com formol. Infelizmente, as mulheres têm um péssimo hábito para o cabelo. Apesar de querer que ele fique bonito, elas acabam estragando. Infelizmente, a maioria das mulheres estraga o cabelo. Aí não é uma queda que vai levar a calvície de novo, mas com certeza vai levar a um aumento da perda. Qualquer químico que você usar, ele pode fragilizar o fio. E aí, ao você pentear, aquele fio pode ficar mais frágil e cair. Quebrar mesmo, né? Não necessariamente ser arrancado. Mas ele pode cair total, porque você fragilizou. E aí, na hora que você está penteando, ele vai cair. Isso tanto faz tinturas variadas, mas o principal e o maior motivo dos químicos são as escovas progressivas. Então, quem faz escova progressiva tem que saber que ela pode ter uma queda importante. E aí pode até acelerar quando ela tem já uma tendência para androgenética, porque aí você dá uma irritação também, causa uma irritação no couro cabeludo também, pode estar associado com o agravamento, né, da alopecia androgenética, por exemplo. Acaba que o cabelo pode ficar mais suscetível a fraturas
E ao cair, ele já volta um pouco mais fino. O problema aí, é na hora quanto de mais fino repor. ele fica, mais frágil ele está. E aí você usa uma nova química e vai acelerando esse processo. Então, a pessoa que demorar 20 anos, de repente, para apresentar um quadro de alopecia androgenética, em 5 anos, Ela apresenta. ela apresenta. E hoje a tá gente vendo? tem visto nos consultórios, cada vez mais cedo, mulheres 20 a 30 anos com quadros de calvície bem exuberantes. Bem exuberantes. Por causa a gente de vê tratamentos, por causa de uso de químicos. em cima de um cabelo que geneticamente poderia ter essa queda bem na frente, ele começa a ter precoce. A gente vê muito quando a pessoa usa tintura, tô falando do tipo mecha, né, que é uma tintura que é descolorir o cabelo. O descolorir o cabelo é mais, E algumas, tô falando, ele causa mais dano, né? e alguns descolorem, usam a progressiva e ainda por cima faz um dano térmico com uma chapinha. E algum, tem que lembrar escova. disso, porque você já fez um uso de alguma coisa, ou uma tintura ou uma progressiva. E em cima disso você usa secador todos os dias. Ou chapinha. Lógico que aí você está pedindo demais para o seu cabelo ficar bonzinho. Então, junta várias coisas, né? Daqui a pouco a gente continua falando desses hábitos, que maneira isso pode prejudicar a saúde do cabelo e até adiantar uma calvície que poderia acontecer mais tempo adiante. Mas daqui a pouco a gente então continua. Nós vamos para o intervalo e ele é rápido. Nossa conversa continua daqui a pouco. Enquanto isso, aproveite para participar do nosso programa com a sua pergunta, mandando por telefone ou pelo WhatsApp. O número de telefone é 3209-0119 e do WhatsApp é 99642-8473. Lembre que o código de área nosso é 31 e o intervalo é rápido. Voltamos já já.